Realizar depende dos sonhadores. A homenageada com o certificado Mulher Cidadã de 2023 tem uma trajetória dedicada a tornar real os ideais dos sonhadores que a cercam. Indicada pela PAI de Flores da Cunha, Maria Lourdes Branchini da Silva recebe a homenagem da Câmara Municipal de Flores da Cunha. Eu sou Maria Lourdes Branchini da Silva, vou completar daqui a 3 meses 59 anos. A minha profissão hoje é diretora da PAI de Flores da Cunha. A Maria é uma pessoa alegre, perseverante, está sempre pensando positivamente, nada é impossível para ela. Tudo está ao seu alcance, mesmo o impossível. Casada com Ayrton José Cassol da Silva, mãe de Vitor Kellerman de Andrade, curadora do Mano Luizinho Moacir Branchini e filha de João e Fiorentina Posse Branchini, Maria nasceu em 16 de junho de 64. É a caçula entre os 15 irmãos. Eu não convivi com todos, porque como eu fui a última, né? Então, a nascer, os mais velhos, eu não convivi com eles, né? Mas eu convivi com uns 9 ou 11 com certeza. Então, assim, na nossa casa na colônia, né, em São Vítor, a gente tinha um sótão. E eu me lembro perfeitamente, assim, das camas enfileiradas. Eu nasci em São Vítor, na comunidade aqui de São Vítor, em Flores da Cunha. Fiquei até os meus 6 anos de idade, morando então no interior. E depois nós nos mudamos aqui para a cidade, que é a casa onde eu moro até hoje. Desde cedo, desenvolveu habilidades para o esporte e competiu em diversos campeonatos de vôlei. Além de ser praticante, ela lembra que sempre foi uma incentivadora. Na realidade, eu sempre gostei de atividade física. Então, na escola, a gente tinha a professora Dirce, eu me lembro da prof. Dirce, né, que ela era uma incentivadora, assim, do esporte, né, e um amor de pessoa, assim, ela incentivava e ela era, assim, bem batalhadora também, né, ela levava a gente para as competições. Mas eu parei por um tempo aí, eu não fui adiante. Mas depois, com 25 anos, mais ou menos, foi que eu ingressei novamente para o esporte. Então, sim, aí eu me dediquei. Eu participei de jogos de quadra, participei de jogos de areia e eu tinha sempre uma vontade muito grande, assim, de incentivar o esporte. Então, por muitas vezes, eu fui voluntária e trabalhei, assim, em prol do município para organizar os torneios, os campeonatos, assim, para que a gente tivesse as crianças participando, sabe? E assim, nossa, isso me emocionou, porque eu me lembro que na época a secretária era a Maria do Carmo Curra Zordi, e a gente organizou um torneio para as categorias de base, assim, que eram as crianças, né, os pequenininhos. Foi um momento, assim, muito legal, muito significativo da minha vida, e eu vi que quando a gente tem vontade e a gente tem a oportunidade, tudo pode acontecer, né? A música foi outra expressão que sempre despertou seu interesse. Nos palcos da histórica Vindima da Canção com o grupo Cicatrizes e na sua atuação com a banda Florentina. A minha relação com a música sempre foi assim, sempre gostei muito de música, tanto de ouvir, né, quanto de cantar. Porém, por muitas fases, assim, eu tive interrupções, né, que eu não consegui seguir adiante em função, acho que, da minha grande missão com a minha família, né, porque desde os 11 anos eu tive que ajudar a minha mãe, assim como o meu pai, que teve trombose, ele ficou 8 anos, né, praticamente acamado, mas eu acho que isso também me trouxe uma maturidade bem grande, assim, uma forma de olhar a vida de outra maneira, né? E aí eu não pude seguir muito o que eu queria, né? O que eu gostaria de ter feito. Mas eu digo assim, que tudo que passou pela minha vida na música, desde o grupo Cicatrizes, do Rafaelito, onde eu participei dos festivais do Rafaelito, com a cara e a coragem, e foi assim, foi algo que me emocionou demais, assim, que me tocou demais. Eu acho que me despertou, assim, muitos sentimentos, né? Então, muito feliz, muito grata por ter participado com o grupo Cicatrizes, amo a todos os componentes, estou fazendo um esforço bem grande para poder reunir todo mundo e que a gente possa novamente se unir para, enquanto nós todos estivermos vivos ainda, né, que eu acho bem bacana,
podermos nos reencontrar e gravarmos novamente a nossa música, né? Então, a Banda Florentina, através da Prof. Joana, foi um momento onde ela trouxe uma oportunidade da gente cantar algumas músicas, assim, a princípio começou com músicas natalinas, enfim, né, algumas apresentações. Maria é bacharel em secretária executiva pela Universidade de Caxias do Sul. Chegou a cursar licenciatura em música e se especializou com uma pós-graduação em Educação Especial, Deficiência Intelectual. Atualmente, ainda cursa Pedagogia. Para dizer bem a verdade, a minha grande escolha era Educação Física. Mas devido às necessidades, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sustentar e inclusive me pagar a faculdade, eu não tinha essa condição, então, de muita escolha. E na época os cursos, o curso de Educação Física, ele era diurno, ele era de dia. E eu então tinha que trabalhar, eu tive que escolher um curso à noite. Então eu acredito que dentro daquilo que eu imaginava na época, né, e no meu trabalho também, eu acabei escolhendo secretária executiva, que eu posso te dizer que foi um curso que me trouxe muito conhecimento em muitas áreas, administrativa, econômica, social, enfim. Então, eu acredito que tudo acontece como é necessário, né? Às vezes a gente tem algumas escolhas e não é possível, é porque não era para ser. Maria sempre teve afeição em ajudar os outros. Assim, cresceu a lista de entidades beneficentes das quais ela fez parte. A Associação dos Esportes de Flores da Cunha, nos conselhos da própria PAI, à frente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Presidiu o Fundeb de Flores da Cunha, atuou no Conselho de Alimentação Escolar e foi coordenadora regional de arte do 7º Conselho das APAES do Rio Grande do Sul. A minha história começa com a minha mãe, né? Então, lá eu bem pequenininha, né? Sei lá, 10, 11 anos, onde eu ajudava ela, que ela era zeladora de quadra. E aí tinha que distribuir muitos panfletos, tinha que fazer convites, tinha que marcar reuniões, encontros, né? Eu ajudava. E eu acho que eu fui crescendo, sempre ajudando a minha mãe também, que era uma pessoa muito bacana, que também gostava de ajudar a comunidade. E eu acho que a minha grande inspiração foi ela. E eu fui crescendo com isso. Eu fui para grupos de jovens, depois eu fui participando do Grêmio Estudantil e assim eu fui seguindo, né? E quando eu percebi, eu já estava com um envolvimento muito grande, nas entidades, na Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Flores da Cunha, nas secretarias nos esportes, né? Nos conselhos também. Enfim, eu acho que eu fui adquirindo isso que foram crescendo comigo. E também eu me lembro de um fato que minha mãe falava, né, que é muito engraçado também. E aí assim eu tinha sempre essa questão de emprestar as coisas para os outros. E ela dizia assim: mas meu Deus, tu empresta tudo, daqui a pouco não vai mais voltar. E realmente não voltava muita coisa, e quando eu precisava eu não encontrava. E ela dizia assim: sim, tu tá igual a São Francisco, tu dá tudo, depois tu vai ficar sem nada. E aí depois tu vai vir me pedir, eu não vou ter condições de te dar. Então eu acho que foi assim, uma vivência, eu tenho isso dentro de mim. Qualquer pessoa que chega para mim e me pede ajuda, eu não consigo dizer não, mas eu toda vez que eu tenho a oportunidade, que eu posso, eu vou fazer e vou ajudar. Então acho que o meu voluntariado, ele vem lá desde a infância e foi seguindo e eu acho que eu vou acabar morrendo fazendo voluntariado, porque eu adoro. A relação de Maria com a APAE de Flores da Cunha iniciou cedo. No início da década de 70, ainda criança, acompanhava o irmão Nino nas atividades quando a instituição iniciava seus serviços no município. Eu acompanhava o Mano, eu acho que ele tinha uns 13 anos e eu devia ter uns 10. Então ele começou fazendo fisioterapia porque a APAE, no início, que era no Convento dos Freis Capuchinhos, ela iniciou com uma sala, né, térrea, onde era oferecido fisioterapia. A partir de 2002, Maria foi convidada a fazer parte da APAE como voluntária, no cargo de diretora social, com o presidente Firmino Cavalli, e depois com o presidente Tacir Neco Argenta. Foi em 2009, a convite do presidente Neco, que ingressou como funcionária e passou a atuar como diretora. E eu me senti um certo desafio, assim, uma vontade também de ir, né, e conhecer para ver o que acontecia. Então foi assim que eu vim.
E quando eu cheguei aqui, eu me vi aqui sozinha e eu não sabia por onde começar. E aí eu peguei o livro de atas e fui lendo umas atas para mim me inteirar um pouquinho sobre o que acontecia por aqui. E aí nessa primeira ata que tinha aqui da entidade, eu fiquei emocionada porque eu vi o nome do meu pai e da minha mãe, o meu pai que mal sabia escrever, mas tinha a assinatura dele, e da minha irmã mais velha, que hoje também, né, já faleceu, a Elza, aonde eles estavam reunidos na primeira reunião da comunidade para poder fundar uma PAI em Flores da Cunha. Então foi um momento assim bem, eu acredito que foi um impulso, assim, sabe? Foi dizer assim, não, tu tá aqui porque tem um motivo, né? E tu vai ter muita coisa por fazer. E eu tinha medo de vir também, porque eu quando eu entro numa coisa assim, eu gosto, eu sou muito criativa, eu gosto de fazer coisas e aí assim, e aí a coisa vai tomando uma proporção e o serviço vai aumentando e a gente às vezes não dá conta, né? Então eu acabei vestindo a camiseta muitas vezes. Eu digo que não uma, duas, três, quatro, mas umas 10, assim. E aí, assim, às vezes tem esse desgaste também, né? Que a gente acaba se doando demais. Mas eu digo assim que eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Em quase 15 anos como diretora da PAI, muitos projetos foram desenvolvidos. Baile das noivas de épocas diferentes, com os alunos da PAI como acompanhantes. Cuide do seu lixo e respeite o planeta. O projeto Espaço Sensorial, Mãos da Terra, uma horta com canteiros acessíveis aos alunos cadeirantes. Aulas recreativas com o educador físico na piscina térmica da entidade. Participação nas Olimpíadas das APAES a nível regional, estadual e nacional. O grupo de convivência Fortalecer. Participação no concurso Cartão de Natal das APAES. Atividades físicas e relaxamento com o educador físico. Projeto Literatura com Gostosura, o projeto de hidroginástica Pais e Filhos, além do APAI em Cena e do mais recente projeto Qual o teu maior sonho, teu maior desejo, que enaltece os 50 anos da entidade. Acredito ter sido assim o APAI em Cena, que foi uma criação que partiu assim do teatro para a dança, né? Que a dança eles gostam muito, era uma forma de envolver assim bastante eles e vendo que eles tinham uma possibilidade muito grande de desenvolver com o corpo também, né? Não só atuando como o teatro que na época assim era desenvolvido, que era lindíssimo. Todos eles tinham habilidades aonde eles podiam representar mais, né? E eu achei que eles tinham esse potencial. E foi por isso que a gente teve a ideia então de partir assim para a dança e não permanecer só mais no teatro. Hoje a gente junta as duas coisas, né? Que é super importante. E por último assim, todos foram muito importantes, enfim, mas eu digo o último que é deste ano, assim, que passou, que é comemorativo aos 50 anos que nós vamos fazer agora também. Pensando assim em 50 anos e ter algo assim muito mais emotivo, mais significativo, mais voltado, mais humano, sabe? Foi que se pensou então nessa pesquisa para poder fazer assim, onde eles respondessem qual era o maior sonho da vida deles, qual o maior desejo. 50 anos e poder proporcionar esse momento de grande alegria a eles, eu acho que não tem preço, sabe? Eu acho que não tem comemoração maior. Então, nós já estamos realizando alguns sonhos e eles estão muito felizes. Então, até o dia 30 de agosto é o dia que nós vamos realizar o último sonho. E eu conto com toda a comunidade, né, que sempre nos ajuda e está nos ajudando, com a diretora social, que é a Dioneia, que também está dando um baita apoio, uma super ajuda, né, e falando com as pessoas, ajudando a gente também. E eu acreditei muito nessa ideia, assim, porque ela vem de encontro, assim, com a emoção, né? Com o amor. Então a gente vai festejar esse momento com 50 anos. Eu digo que é um ano dourado, sabe? É um ano brilhante. Então eu acreditei muito, assim, e na hora eu vou te dizer que eu não tinha pensado em tudo isso. Eu pensei realmente, assim, em realizar o sonho deles, que eles tivessem esse momento de muita alegria, sabe? De somar sonhos, acontecem as realizações. Hoje, Maria celebra o reconhecimento do município como Mulher Cidadã 2023.
Eu realmente assim tenho sempre esse lado de pensar que tem outras pessoas que podem receber o título assim, que fazem muito mais e que às vezes não aparecem tanto, né? Enfim, mas depois concluindo também, eu pensei também em me valorizar um pouco, sabe? E agradecer por terem lembrado de mim também. E sim, né, se revendo e falando um pouquinho da história, eu não tenho nem noção de tudo que eu já fiz, porque algumas coisas já estão até no esquecimento. Então, assim, eu quero dizer que eu estou feliz por ter recebido receber esse título, receber essa homenagem, receber o convite, enfim. E realmente, assim, dizer que é bacana, sabe? Por mais que a gente às vezes queira dizer não precisa e tal, mas faz parte, né, da nossa história. É também uma forma de mostrar para as pessoas, incentivar talvez, né, outras pessoas também. Daqui a pouco eu estou saindo, vai ter mais uma pessoa para estar aqui, e que bom, tomara que eu tenha motivado essas pessoas a também estarem aqui e fazerem assim algo diferente, né, e fazerem um trabalho melhor ainda e dar continuidade ao objetivo principal, que é atender da melhor forma possível os nossos usuários, né, os nossos atendidos aqui, que é esse o grande objetivo da PAI de Flores da Cunha.